Por exemplo, Bob o Construtor. Você lembra desse desenho? Pode crer, lembro. Ele foi cancelado. Ele foi cancelado? Foi cancelado. Por quê? Porque a figura do pai, da mãe, o menino trabalhador, não sei o quê, tem alguns detalhes aí, mas ele foi cancelado. Não, peraí, não acredito que ele foi cancelado Pô, tô porque te falando. o menino tinha mãe e pai, cara. Não, mas assim, é que não é tinha mãe e pai, né? Falando assim fica pior do que é. Mas, embora seja muito ruim. Mas a questão é, ele foi cancelado porque ele reproduzia uma espécie de família perfeita que não era... Era um estereótipo que não queria... Não espelhava na sociedade, criava um distanciamento das crianças, etc. Mas, pô, a gente não acredita nisso, a gente acredita, pô... Beleza, quando eu vi o Dragon Ball Z, eu também não me espelhava no Goku. O Goku era musculoso, forte, levantava uns planetas e tal. Sim, ele tinha um rabo de macaco. Mas eu pensava, legal, gostaria de ser forte e corajoso que nem esse cara, sabe? Sim. E então isso, o Bob Construtor nós compramos, por exemplo, o direito, o licenciamento de transmitir, junto com outros desenhos, e criamos um ambiente de curadoria safe para crianças. E os pais que estão preocupados com a agenda progressista assinam porque querem ter certeza que os filhos não vão estar vendo bobagem nessa perspectiva, né? Pode crer. Tem muito desenho progressista hoje em dia? Tem, cara. A Disney, que é uma empresa que eu sou fã imensamente, infelizmente... Cara, infelizmente... Bom, os quadrinhos tem o super-homem gay, né? É o filho do super-homem, na verdade, né? Não, mas até mais... Tem um fenômeno que a gente tratou num documentário nosso chamado Sétima Arte, que é, na minha opinião, é uma coisa muito mais grave do que tu pegar um personagem, fazer um personagem gay ou um personagem qualquer coisa do tipo. Isso aí... Não tem problema nenhum. Sei lá, cara, são os valores, tu escolhe fora o privado. Eu acho que é outra história, entende? Mas tem um fenômeno que é muito mais preocupante, chamado parasita pós-moderno. O que é o parasita pós-moderno? Ele não cria um personagem gay. Porque criar um personagem gay, cara, tu pode querer ir lá e criar. Sim, não tem problema nenhum, na minha visão. Sim, sim. Dane-se, entendeu? Eu vou te proibir de criar um personagem gay? Sim. Compra quem quer. Sim. O parasita pós-moderno é o seguinte. Tem lá a Disney. Aí a Disney vai lá e faz... Eu vou dar um exemplo melhor. Tem lá a Warner. Aí a Warner vai lá e monta um grande filme do Superman. E o Superman conquista gerações. E o Super-Homem, pô, toda criança quer ser o Super-Homem, etc e tal. Aí a pessoa que não criou esse desenho é empregada lá dentro. E ela entra lá dentro com uma visão universitária de fazer militância em vez de fazer boas histórias. Sim. E aí ela mexe na história, ela se torna um parasita de uma história já construída, de um sucesso já construído, para botar a agenda progressista. Sim, a Marvel faz muito isso, né? Exato. E aí tu bota essa agenda lá. Esse para mim é o pior cenário, porque tu tá mexendo numa herança que desfruta... Star Wars. Tu tá mexendo numa herança que alcançou um sucesso por um determinado motivo e que foi construída por pessoas que estavam preocupadas em contar uma história não conservadora, não liberal, não progressista, não comunista. Sim. Sem ideologia, né? Sem ideologia, contar uma boa história que representasse a realidade e nessa representação ficcional da realidade, muita gente se inspira. O Rei Leão, por exemplo, é um sucesso. Sim. Porque, cara, mesmo sendo ficção, é tão real, é tão bonito, que meio que eu quero que a minha vida se espelhe naquilo. Não, e também, por ser algo baseado na realidade, ele ajuda as pessoas a entenderem a realidade em si. Isso, ele fantasia uma realidade e por isso ele te permite enxergar a tua, que se ele filmasse igual ia dar meio... Tu não ia perceber. Sim. E aí o cara entra lá nessa história e ele altera alguns elementos, alguns atributos, etc e tal. E aí nisso entra uma série de questões. Por exemplo... o exemplo que a gente dá lá do Star Wars é o seguinte, pô, Luke Skywalker é um herói, é o cara que converte o pai, o Darth Vader, etc e tal, isso aí é pra coisa de quem foi do Star Wars, mas o ponto é que na nova trilogia, de repente, ele se torna um cara que não quer mais lutar, e aí a Rey, a Rey é a personagem feminina, então nós somos machistas, porque nós não queremos a Rey. Não tem problema nenhum, todo mundo amava a Princesa Leia. O problema é que a Rey, ela não tem nenhuma jornada do herói. Ela não busca, ela não tem um desafio interno. O mal é externo e ela é perfeita. É que agora eu tô tentando lembrar do filme, faz muito tempo que eu assisti esse da Rey. Ela não tinha o irmão dela lá, o narigudo? Kylo Ren. Ela não tinha que salvar ele? Sim, não, então não, é outra história. Mas, cara, o ponto ela tem um arco de desenvolvimento
que não é um arco de desenvolvimento. O Luke Skywalker tem um arco de desenvolvimento. Ele cede, ele vai treinar com o Yoda, ele não consegue, aí ele perde pro cara. O Anakin, que virou o Darth Vader, tem um arco de desenvolvimento. Quando você pega um personagem que é perfeito e tudo que é mal e ruim tá fora dele, não tem nada de mal e ruim dentro dele, você tá santificando um personagem. E deixando ele bem raso, né? E raso, porque o mal, ele é uma faceta de ti mesmo. Claro. Senão ele não impressiona, entendeu? E é a verdade, né? Todo mundo é mal também. Só que quando você quer Mal e bom. quando você quer militar, na minha opinião, isso pode acontecer à direita ou à esquerda, o que você vai fazer? Você vai falsificar essa realidade de que o homem tem um lobo dentro dele e que essa tentação, esse yin e yang, essa coisa entre o mal e o bem, que é a dificuldade da vida, tu vai falsificar isso. Tirar isso, tirar isso. E tu vai colocar assim, esse aqui é a minoria oprimida e lá fora tem o mal. Porque senão não funciona. Entendi. Entendeu? Porque se a minoria tiver sua parcela de problema, a empatia com ela, aspas, diminui, sendo que é exatamente o contrário. Eu imagino, assim, tipo, só porque ela é minoria, ela não deixa de ser humana, né? Não, é exatamente o contrário. Qualquer roteirista decente de cinema sabe que você tem que colocar fraqueza no seu personagem para gerar empatia. Sim, sim. Né? Então, é por isso que tem a Kryptonita no Super-Homem, é por isso que tem e por isso que eu também não gosto do Super-Homem. Ele tem... A fraqueza dele é muito besta. A fraqueza dele é um pouco... Porra, é uma pedra verde. O cara mais forte do mundo, a fraqueza dele é uma pedra verde. eu não gosto muito do Super-Homem, pra ser sincero. Ele é muito perfeitinho. Por isso, vai ao ponto que você tá falando, né? Já viu aquele diálogo do Kill Bill sobre o Super-Homem? Não devo ter visto, mas não lembro. Cara, é muito bom que normalmente o ser humano descobre ser um super-herói e se fantasia de super-herói. O Super-Homem é um super-herói, nasceu super-herói. E ele se fantasia de ser humano. Sim. E como é que é o Superman? Ele é forte, ele é bonito, ele é rápido, inteligente. Ele tem todos os poderes. Ele joga lasers, ele sopra frio. Ele tem todos os poderes. Mas quando ele se fantasia de ser humano, como é que ele é? Ele tem as costas caídas, ele bota um óculos, ele deixa o cabelo aqui, ele é tímido, ele é fraco. Sim. Então, a fantasia de homem do Superman é uma crítica à fraqueza da humanidade. Pode crer. Faz sentido, mas isso é legal. É legal, né? Mas esse diálogo não é meu, é do Tarantino no Kill Bill. Não, sim. Mas é um ponto interessante. É uma crítica da fraqueza da humanidade, porque ele nasce Superman, né? Sim. Diferente de, sei lá, Peter Parker ou qualquer outra coisa assim. E aí, pra tentar se mesclar aos humanos, ele tenta parecer mais fraco. Faz sentido, né? Isso. Uma coisa que me deixou puto com o Super-Homem é que no filme ele tem que salvar o pai ou ele não salva o pai, né? Tem uma parte que tá vindo o tornado no carro. E aí tem o cachorro, ele salva o cachorro, mas não salva o pai, deixa o pai morrer. Porque... não lembro disso, não, acho que não vi esse filme, mas... Isso me deixou muito puto. Assim, mano, você é o Super-Homem, seu pai vai morrer, você vai deixar seu pai morrer só porque seu segredo não pode se revelar. Pelo amor de Deus, vai deixar seu pai morrer, vai tomar no cu. Eu não vi o filme pra falar, mas talvez seja a agenda pet aí, bombando. Pode ser. Só sei que depois... Os caras rodaram um estudo, não duvido os caras terem rodado um estudo de mercado e ter visto que o público ia se indignar mais se ele deixasse o cachorro morrer. Pode crer. Bota o cachorro. Isso é uma faceta das pessoas que eu não entendo. O ser humano se fuder, foda-se, mas o animal se fuder, não. Tipo, coloca o animal acima do ser humano. Eu gosto de gatos, tá ligado? Eu gosto dos bichinhos, eu adoro animal. Mas, pô, o ser humano é importante pra caralho também, né? O ser humano é o único que faz o mal, né? Eu fico vendo aqueles documentários, tipo The Hunt, das caçadas animais e tal. E eu fico pensando nessas frases, o ser humano é o único animal que faz o mal, etc e tal. Caraca, os bichos chegam... não, porque o animal mata pra comer. Cara, mentira. É verdade. Às vezes ele arranca a cabeça e sai caminhando. Sim, tem macacos que sequestram filhotes de leão e cuidam dele com o maior amor pra eles crescerem e depois comerem. Então, tipo, os animais, eles são tão cruéis quanto nós, até mais. A única diferença é que eles não têm essa noção. Eles não são maus porque eles não entendem o que é maldade. Então, eles não têm a capacidade de ser mal nesse sentido. É a nossa razão que nos dá a capacidade de ser bom, de escolher não ser mal, entendeu? Sim. E aí a razão eu uso até num sentido clássico da palavra. Hoje virou uma coisa muito cerebral, né? Raciocínio. Mas eu uso razão no sentido que uma pessoa usaria alma, talvez.
É a nossa alma aí que nos dá a capacidade de tentar escolher ser bom. Não, é difícil. É a nosso raciocínio que consegue fazer com que a gente saiba o que é o bem e saiba o que é o mal. Porque o animal ele consegue fazer algo que é bem, bom, e algo que é mal. Mas ele não faz porque ele pensou, bullshit, vou fazer isso aqui porque isso é bom, vou fazer isso aqui porque isso é mal. Não. Tem uma piada que eu fazia que é, cara, se o teu cachorro tivesse o tamanho de um Tiranossauro Rex, ele ia te devorar, entendeu? Ia mudar a hierarquia e ele, em vez de fazer carinho, ele ia te devorar. Verdade. Verdade. Agora, tu não devora teu cachorro, porque tu quer dizer... Depende do país que você tiver, né? Depende do polo do mundo, né? Mas partindo do pressuposto ocidental, aqui fingindo que a gente não globalizou e não sabe o que está acontecendo, Sim. Você não devoraria seu cachorro, porque esse livre-arbítrio que o cão não tem, você tem. E é esse livre-arbítrio que faz você diferente, por isso o ser humano é, sim, especial, né? Sim. A gente é o único que fala, eu sou vegano. Pô, isso é uma coisa fantástica do ponto de vista de que tu fala, eu escolho, eu vou escolher não machucar outros animais. Cara, isso é um nível de escolha que demonstra uma superioridade do ser humano tão absurda. Sim, sim. Aí, ó, vai ver o ponto com os veganos agora, sim. Não, mas o ponto é que nem é esse o ponto. Eu ainda acho que tem uma série de... Tô só zoando. Mas o ponto é que, pô, tu poder tomar essa escolha... Sim, sim. É uma refutação da hipótese de que o ser humano é o pior dos animais, que deveria ser extinto, entendeu? Ah, sim. Porque existir esse livre-arbítrio é fantástico. E o animal não tem esse livre-arbítrio. Vai ver se algum leão escolhe só comer bambu, porque ele tem dó das gazelas. Exatamente. Não, ele não tem esse livre-arbítrio. Não, realmente não. Ele vai só comer porque ele tá com fome. E nós temos. Não, o ser humano é com certeza superior aos animais. Estamos ganhando. Esse é um time que tu veste. Porra, claro que eu vi. Eu tenho que vestir o meu time da minha espécie, né? Mas tem muita gente que... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.